Aí, o que vai fazer? Não, a gente vai fazer um teatro assim, assado, um teatro assim. Beleza. A gente precisa ter uma música nesse teatro. Então a gente monta uma banda e toca. Aí você monta uma banda na faculdade. Primeiro ele pediu pra eu tocar Exagerado, a menina cantou inteira a música. Depois ele pediu pra eu tocar Anunciação. O menino de 1 ano que nem fala sabe cantar Anunciação. A música pra mim é isso. Tirei uma música, que era aquela música fácil do Jota Quest. E foi a primeira música que eu sentei no violão e eu sempre gostei de música, sempre quis aprender aquilo. Você achou fácil, extremamente fácil. Simbora então, chegamos para mais um podcast, mais um Café com Manteiga desta quinta-feira, né? Como toda quinta-feira nós estamos por aqui, você daí, nós daqui, né? Quero chamar a atenção aqui para os nossos patrocinadores, nossos companheiros, a Evolve Kombucha, o chá fermentado, o chá da hora, o chá da vez, que nos dá momento de felicidade, porque blinda e protege o nosso intestino e nos dá momentos de bem-estar todo dia, o dia inteiro, a toda hora, todo momento. Tá? Aguarde bem aí, Evolve Kombucha. A Marezine Financeira, nosso socorro financeiro no financiamento, no refinanciamento, no crédito pessoal, no consignado, em tudo que você precisa, na hora que você precisa, a Marezine Financeira está junto com você. Então anota aí para você conhecer mais, marezinefinanceira.com.br, né? Você pode ligar também 3721-9022 para ficar mais perto, para negociar, sentando e conversando. Na rua Minas Gerais, número 664, fica bem em frente à Prefeitura Municipal, tá? Marezine Financeira. Pois é, e mais esse podcast chegando por aqui comigo hoje, sem muito rodeio, meu companheiro Pedro Soares. Pedro Soares, ele é um cantor multi-instrumentista, aliás, ele é cantor, né? Ele é multi-instrumentista, ele é produtor cultural e vocalista. É o nosso convidado de hoje. Nós vamos falar hoje de música, principalmente de música nacional, acho que 100% nacional. Né, Pedrão? Tá tudo bem, meu irmão? Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado a toda a galera da produção aí. Vamos falar um pouquinho de música, né? Afinal de contas, eu acho que é o que eu sei fazer, é o que eu faço da minha vida há muitos anos já, e é o que me inspira todos os dias. Eu acho que a música, ela toca as pessoas de uma forma muito especial e isso é muito, muito produtivo. Muito bom. E você mexe com música desde sempre, né? Desde sempre. Pelo que a gente tem conversado. Né? Profissionalmente já são 20 anos, mas tudo começou quando criança, né? Naqueles livros de mãe, né? Já tinha aquelas anotações de que com 5 anos eu queria aprender a tocar violão. Você tem alguém na família que é música? Não. Ah, é? E com 5 anos eu queria aprender violão e não tinha professor na cidade na época, né? Nos anos de 1990. Não tinha professor. E aí eu fui começar a tocar, já tinha de 9 para 10 anos, fazendo umas aulinhas de teclado, cantando no coral da escola, e por aí foi. Você começou a fazer teclado? O primeiro instrumento que você tomou? Porque você toca vários, né? São alguns instrumentos. O primeiro foi teclado, durante uns 4 anos mais ou menos, eu fiquei só com teclado, até o dia que eu descobri um violão em casa. Meu avô tinha um desejo de tocar violão, e comprou o violão na sua juventude e ficou em casa. E um dia eu descobri aquele violão, vi um amigo tocando na rua, e esse amigo tocando na rua, eu cheguei em casa, meu avô tinha se aposentado, tinha começado a fazer aula de violão, eu cheguei, peguei o violão e toquei uma música. Mas na primeira você pegou e tocou? A primeira música eu cheguei, acho que eu fiquei vendo tanto aquele amigo tocando, eu tinha uma noção musical, eu já tocava, já tinha uns 4 ou 5 anos que eu fazia aula de teclado. Você tinha quantos anos aí? Aí eu tinha uns 15, eu acho. E aí eu peguei aquele violão e tirei uma música, que era aquela música fácil do Jota Quest. E foi a primeira música que eu sentei no violão e eu sempre gostei de música, sempre quis aprender aquilo. Você achou fácil, extremamente fácil. E depois eu fui descobrir que os acordes da música, para o iniciante, eram bem difíceis. E eu acho que de tanto ficar vendo aquele amigo tocando em ele, eu acho que ele sabia só aquela música também. Né? Todo mundo começando ali. Então acho que como ele sabia só aquela música, acabou que foi no automático. Eu ficava olhando, cheguei em casa,
Aí eu lembro de fazer uma pergunta pro meu avô assim, qual que é a sequência da afinação das cordas e o que cada casa, né, que é separado pelo aquele ferrinho do violão, pelo traste, o que faria aquilo? Aí ele falou, aqui cada um é meio tom. Eu falei, tá bom, então se eu tenho um Mi aqui, eu vou ter um Sol, que é a música que começa no acorde de Sol. Eu acho que é mais ou menos isso aqui que ele tocava. Eu toquei e no outro dia cheguei pra ele, eu consegui aprender a música ontem. Não, você não aprendeu a música ontem. Não, aprendi. Aí toquei. E a partir daí eu falei, acho que dá pra tocar outros instrumentos também. Tá, mas aí então você chegou um dia que você foi pra faculdade fazer psicologia. Na verdade, enquanto adolescente, quando eu tinha meus 15 anos, um pouco pra frente dessa época, eu cheguei pra minha mãe e falei, olha, mãe, eu quero ser músico. Aí ela falou pra mim, a única resposta da minha mãe... Você precisa estudar. Não, a única resposta dela foi assim, então você vai aprender direito. Você tá fazendo aula de teclado, e eu fazia aula de teclado e canto já. Então você tá tocando violão, então você vai fazer aula de violão. Aí eu entrei e fui fazer aula de violão. E aí foi durante o ensino médio todo, primeiro, segundo, terceiro ano ali do ensino médio, prestando música como vestibular. Mas acabei não passando. Tinha algumas questões que a faculdade de música você tem um teste de aptidão. E eu cheguei muito cru para esse teste, um teste mais teórico. Você chegou a fazer a faculdade de música? Não. Eu fiz só o vestibular. E aí eu não aguentava mais fazer cursinho. Aí aquela coisa, não, vou tocar, vou fazer um curso técnico. Aí minha mãe chegou e mostrou quem mandava, né? E falou assim, você vai continuar fazendo cursinho. Aí eu comecei a fazer cursinho, aí eu estudava música, eu não estudava as matérias normais e aquela coisa toda. Aí no fim eu falei, não aguento mais. Aí das matérias que tinha aqui em Poços, da faculdade que tinha em Poços na época, psicologia eu não fazia a mínima ideia do que era, mas eu sabia que era na área de humanas. É verdade. Cheguei lá perdidaço, mas tudo bem. Aí você fez psicologia. Aí eu fiz até o 9º período de psicologia. Mas na faculdade, como todo músico, ele encontra outros músicos nesse período. Aí, do nada, teve um trabalho, acho que se eu não me engano, de sociologia na época. E a sala inteira tinha que produzir um teatro. Então todo mundo tinha que ter uma função. Como um aluno exemplar, que eu e alguns amigos éramos, a gente descobriu isso faltando 4 dias, 5 dias para a apresentação do trabalho. Aí, o que vai fazer? Não, a gente vai fazer um teatro assim, assado, um teatro assim. Beleza. A gente precisa ter uma música nesse teatro. Então a gente monta uma banda e toca. Aí você monta uma banda na faculdade. E aí a gente montou uma banda para tocar nesse específico para esse trabalho. Tá. O pessoal da PUC escutou, o pessoal da comunicação da PUC na época escutou e falou assim, vocês têm essa banda desde quando? A gente tá precisando de uma banda. Como assim desde quando? A gente montou essa banda, tinha feito 2 ensaios. Não, pro próximo semestre a gente queria colocar uma banda aqui de alunos para abrir o semestre, para receber os calouros. E a gente falou, dá para fazer isso. A gente passou um mês de férias ensaiando e vendendo a banda já para os DAs que a gente tinha contato. Quando começou o segundo semestre daquele ano, automaticamente a gente foi já tocando nas festas as primeiras festas, tocamos para os calouros da recepção da PUC. Falando, dá pra ganhar uma graninha aqui. E era o que a gente fazia. Ganhava uma grana e gastava na própria festa. O teu curso de psicologia era segundo plano, né? Já começou a ser segundo plano. E as festas nessa época que eu fazia faculdade eram de quinta-feira, ou seja, as aulas de sexta. Coitados dos professores, a gente quase não ia, né? Ia porque... Aliás, nunca devia existir a sexta-feira na faculdade, né? Porque ninguém vai. Não é só na faculdade. Quando eu fiz curso médio também era assim. E aí assim... Mas E a gente ainda estava de manhã, as festas, a gente muitas vezes ia direto. O professor olhava, vocês tocaram ontem, né? Então, assim, dos 4 integrantes da banda, 3 estavam na mesma sala. Então, eu tocava baixo na época, aí tinha um guitarrista e o vocalista, só o baterista que não estava com a gente. Mas a gente estava lá. Eu quero só passar um recado aqui. Se você precisar de um psicólogo, não procura o Pedro Soares. Não mesmo. Sem chance. Não procura esse cara. Pode continuar. Eu tenho amigos bons para indicar, viu? Tenho bastante amigos e amigas que trabalham muito bem nessa área. Você indica, né? Indico. Eu tenho um amigo que é psicólogo e toca também, mas... Então, assim, a gente indica. Mas
não faço atendimento. Sim. Não, isso não rola. E aí foi isso. Então, durante Até porque você é músico, né? Se precisar de um músico... de músico, pode me de chamar. uma banda, aí me chama. Horário, sozinho, com dupla, trio, quarteto, 5, 6. A gente dá um jeito, a gente atende tudo. Como é que é? Orquestra. Não, já foi o tempo. Eu tive um período aí mas hoje eu não faço a mínima ideia mais como toco um instrumento de orquestra. Bom, e aí? Vamos lá. Então foi isso. Durante a faculdade foi isso. E nessa questão musical. E paralelo a essa banda da faculdade, eu fazia voz e violão com uma menina, com a Flávia. Eu cantava. Eu descobri ela quando eu fazia cursinho. A Flávia acho que era uns 5 anos mais nova que eu. E a gente ia fazendo os barzinhos. Então, quando eu não tava com a banda da faculdade, eu tava fazendo barzinho com a Flávia. Isso durante um período ali de 2005 até 2011. Porque você, profissionalmente, foi em 2002, né? 2002. Eu comecei profissionalmente. Você tinha 17 anos. Tinha 17 anos. Então, até em dezembro do ano passado, né, de 2022, eu completei 20 anos. Você tem 21 anos de estrada. Quase 21. Em dezembro eu faço 21. Então, aí, paralelamente, foi isso que aconteceu. E aí ficou aquela coisa. Aí chegou uma hora que eu falei, não vou tocar mais não. Todo mundo já passou, todo músico, acho que chegou um momento que ele fala, tá bom, não vou tocar mais. Aí eu fiquei um período sem tocar. Tocava assim, uma vez a cada 2, 3 meses. Uma recaída, né? Pra dar aquela alimentada. Mas então tinha essa pegada. Cada 2, 3 meses, às vezes alguém ligava, às vezes tinha algum evento. E quando chegou em 2010, acho que foi 2010, eu cheguei e falei assim, não vou tocar mais, vou vender meus instrumentos todos. Eu já tinha alguns instrumentos, já cabia mais instrumento, tinha mais instrumento no quarto que eu. Aí eu falei, não, acho que tá na hora acho que eu vou vender, eu vou ficar só com um violãozinho. E na época minha mãe falou pra mim, nossa, você gosta tanto, o que você vai vender? Não tá precisando do dinheiro. De vez em quando você toca, você reúne os amigos, faz um som. E aí, acabou que em 2011, já fazia uns 6 meses que eu não tocava. 2011, alguém me chama no Facebook, se eu não me engano. Oi, tudo bem? Eu vi que você tem umas fotos tuas tocando, a gente tá precisando de uma pessoa aqui no bar pra tocar, isso era uma quarta-feira, pra tocar sexta-feira à noite. Nossa, eu nem lembrava mais as músicas. Não, tá bom, vou fazer. E fui fazer. E você teve que tirar as músicas em 3 dias. Tive que lembrar as músicas, né? E aí, eu sei que daquilo gostaram. Você pode vir amanhã? Posso. Na semana que vem... Em 2011 você tocava o quê? 2011? Tocava... O meu repertório era mais MPB. Mas, assim, era Djavan, Bossa Nova, Mano Carolino, Seu Jorge, que eles também estavam em alta nessa época. Então, nessa época eu tocava... E a minha primeira banda tocava um pouco mais do pop rock nacional. Né? Então, eu ainda carreguei um pouco desse repertório. Mas eu sempre gostava de outras coisas, assim. Eu falava, mas isso não cabe. Aí, Poços da nossa região aqui, Poços do sertanejo demorou um pouco para chegar, né? Então, chegou primeiro muito forte em volta, depois foi chegando aqui. Até tentei colocar um pouco de sertanejo no meu repertório. Mas você está falando do sertanejo universitário. Né? Eles chamam de universitário. Que não forma, né? Se isso pode chamar não sertanejo. Não forma, né? Tá na faculdade, tá tipo eu, não formou nunca. Não existe sertanejo universitário. Eu acho que criaram por ser uma... Deram um nome porque não achavam que tinha. Eu acho que é uma questão assim. Colocaram um nome justamente para justificar a crescente nas festas, né, de faculdade mesmo. Porque a moçada que pintou uma leva nova de... desde porque 2006. Antes era o que era? João Paulo Daniel, Zezé, Leandro Leonardo, César e Paulinho, Chico Rei Paraná, João Mineiro Marciano, Mato Grosso Matias. E aí a gente pega os temporões dessa galera aí, que é o Bruno e Marrone e o César Menotti e Fabiano, que vão chegar... assim. Que aí eles chegam até 2002, mais ou menos, e depois deu uma mornada. Depois vai vir o Jorge Mateus ali, lá, João Bosquimis, lá em 2006, mais ou menos, 2007. E Poços, nessa época ainda de 2009, 2010, estava começando o sertanejo aqui, e na região todo mundo já conhecia tudo. Até tentei colocar um repertório, mas eu nunca tive uma vivência do sertanejo. Porque o Lucas uma vez falou para meu pai, tem um show aí da dupla. Aliás, o César Menotti e Fabiano, um amigo meu que era da Rádio Itatiaia, o Cláudio Maia, ele me falou que tinha essa dupla lá em
lá em Belo Horizonte, que eles se apresentavam em Belo Horizonte, inclusive faculdades lá, que isso era César Menotti e Fabiano. Daí o Lucas um dia falou comigo, falou, pai, vai ter um show aqui em Poços do César Menotti e Fabiano e tal, o Lucas era bem moleque. E nós passamos de carro, o mais fortão, como ele chama, o mais velho, o barbudo. Eu acho que é o Fabiano. Não, é o César Menotti. César Menotti. Ele estava ali naquela ponte ali, que não tem uma ponte ali nos macacos ali, sim. Antes de chegar no Pietro ali, ele estava ali naquela ponte. Ele não era tão famoso assim. Aí nós passamos de carro, o Lucas, eu me lembro que ele tirou a cabeça para fora da janela e falou, vou no teu show hoje. Legal, aparece lá. Que legal. Era o César Menotti. E dali para frente, falei, Lucas, já me falar desse cara aí. E assim, tem uma voz fantástica. Admirável a voz deles. Agora eles não saem daqui de Poços, você sabe. Né? Sim. Até toquei. Um deles estava, o dia que eu estava tocando no Natal, se eu não me engano, estava num hotel tocando, e ele estava fazendo, acho que meio que deu uma fugida para esse hotel para depois ir pro condomínio, né? Mas ele estava ali, ele, a mulher, um filhinho pequeno, e até as pessoas na rua estavam meio assim, eu pensei, o cara tá ali de bermuda, chinelo, com a cara de sono, deve ter tocado de repente, ou veio dirigindo sei lá de onde. Mas, então assim, e aí depois vem, até 2006 ficou um brown ali, né? Ficou uma coisa meio sem nada. E Poços, eu tentei colocar, mas aí eu falei, não rola, quero ir. Porque nessa época também, tocar rock nos bares era assim, se você ia fazer um rock voz e violão, era bem triste. Porque assim, ou era bar muito underground, e eu falava, eu nem tenho tanta experiência assim, ou você tinha que ir com banda. E na época eu tava sem banda, e aí, ou fazendo freelance de baixista na época. Então você falava, cara, não é isso que é a minha pegada. Até porque se você vai no rock, você vai no rock ou vai no sertanejo, são duas vertentes, um para lá, outro para cá. Mas de qualquer maneira é bem segmentado, né? Sim. E não dá para você segmentar. Agora se você vai, acredito eu que você acabou indo para MPB, aí você matou, você acertou. E aí assim, eu sempre como quando eu comecei a cantar com banda, lá em 2001, que foi a minha primeira banda, na época da escola. Como é que chamava essa banda? Chamava No Name. Como se fosse sem nome. Só que aportuguesado, entendeu? No name. Não tem o nome. Só que era aportuguesado. Escrevia N-O-N-E-I-M-E. Então, tipo assim, era uma coisa que foi a nossa ideia. Você queria fazer alguma coisa diferente, você acabou fazendo isso daí. Na verdade a ideia nem foi minha, foi do baixista na época. Criei um nome. Aí, a gente estudava junto também, né? Sempre estudando com a galera e fazendo banda. Então ele chegou assim, apresentou pra gente, assim, mostrou assim, né? Legal, vamos ver se a galera topa. E foi isso. Então foi essa primeira banda. A da faculdade chamava Lavô Tá Novo. Lavô Tá Novo. Na faculdade. Na verdade ela teve outros nomes, mas era assim... Ela teve um nome... Ela começou como PMD, né? Que é uma doença, né? Mental. Classificada como psicótico, maníaco depressivo. Então a gente chamava PMD, mas a gente falava assim, é muito pesado esse nome, vamos mudar. Lá já era, imagina agora. Né? E aí um dia eu e o Anderson, que era o guitarrista, começando, Lavô Tá Novo. Nossa, Lavô Tá Novo, é o nome da banda. E aí a gente usou esse nome durante a faculdade. Com esse nome aí, durou quanto tempo? Então, a gente ficou de 2006 a 2010 tocando. Né? Porque a gente começou a banda como PMD, ali, estudante de psicologia, vamos criar alguma coisa que seja relacionada. Mas durou uns 5 meses esse nome. Aí depois a gente falou, precisa de um nome mais comercial. E aí a gente ficou, porque assim, a gente tocava em muitas festas da psicologia, tocava em algumas churrasco de formatura, essas coisas assim. E aí o voz e violão sempre foi um carro-chefe, ele sempre teve por ali. Quando eu tava sozinho, tinha alguém que cantava. Chegou uma hora que eu falei, então dá pra encarar isso de novo. Comprei um monte de equipamento novo. Vamos lá. E aí foi aquela coisa assim, nessa mesma época, em 2012, eu tinha um escritório de desenvolvimento de empresa. Tá. E aí as coisas conseguiram fluir em paralelo. Eu tinha 2 vidas profissionais, estava tudo certo. Durante o dia no escritório. E à noite tocando. Às vezes o escritório era meu, então se eu era chamado para tocar mais cedo, negociava ali com o cliente, organizava a reunião e tal. Só que aquela coisa. E aí nesse período eu estava fazendo mais sozinho. Às vezes chamava um percussionista, alguma coisa assim, mas bem focado sozinho mesmo. Né? Era mais fácil.
Porque como tinha um escritório em paralelo, não tinha muito tempo disponível para ficar ensaiando, essas coisas assim. E aí até que chegou uma hora que eu falei, aí o escritório tava ruim, a música tava ruim, aí aquilo, não tinha dinheiro, não tava surgindo de nenhum dos lados. Aí eu falei, quer saber? Focar, eu tenho que escolher um. Tem que focar. E vamos escolher qual? O desenvolvimento de empresa, que é uma coisa que, né, que você vai trabalhar no horário convencional. Não, vamos viver da noite. E aí, isso aconteceu em dezembro de 2017. Eu tenho 3 anos para viver de música e ver se vai dar certo. Tá. Então, nesses 3 anos... Aí você já estava com quantos anos? Aí, em 2017, eu estava com 32. Tá. E aí, aquilo. E aí, o que eu faço? O que eu faço? Então, vamos viver de música. Fez o certo, né? Aí o louco da madrugada, o louco que fica no celular o tempo inteiro buscando lugar para tocar. Aí eu estabeleci uma meta de shows anuais. Então, o primeiro ano eu sentei lá no meu computador, montei uma planilha e coloquei linhas de 10 shows. Só que o máximo de shows que eu tinha feito no ano eram 65 shows. Isso dava o quê no mês? Dá quase todo final de semana. Dá um pouquinho a mais que todo final de semana. O ano tem 52 finais de semana. Tá, na verdade, praticamente 2 por mês. Pouquíssimo. É isso? Pouquíssimo show. 65 shows. Não, peraí. Um mês são 4 semanas. São 4 semanas. Mas assim, então são 52 finais de semana. Então, teoricamente, eu fiz... teoricamente. Dava pra fazer... Eu fiz 65 shows, dava pra fazer assim. Eu fiz pelo menos 4 shows por mês. Um pouquinho da média dá um pouquinho mais. 5 shows por mês, mais ou menos. 5 vezes 12 dá 60. Dava 2 na semana. Então, assim, era pouco pra quem queria viver de música. Aí eu falei, não, então eu tenho que fazer show todo final de semana, sexta e sábado, pra pagar minhas contas. Quantos dias dão? Dão 104 shows. Então eu tenho que aumentar 50 shows. Dobrar, né? Mas aí, fazendo a planilha na frente, assim, eu lembro que eu tava montando no Corel. E aí, 104 fica linha quebrada. Eu vou completar até 110. Mas cabe mais uma fileira aqui embaixo. Eu coloquei 120 shows. Cheguei contando, né? Contando pra namorada, contando pros amigos. Nossa, estabeleci 120 shows de meta. Sabe quanto que isso vai acontecer? Nunca, gente. Impossível. Você achava que não ia acontecer? Não, pode acontecer, mas não no primeiro ano. Beleza. Quando chegou dia 1º de novembro, eu bati os 120 shows. Terminei o ano com 153 shows. Então você ainda ficou um mês ali para você ainda fazer mais. Tinha mais 2 meses, né? Porque foi 1º de novembro. Tá. Então eu tive... novembro inteiro e dezembro. Chegou 2019, tava me sentindo, cara, não, vou fazer 150 shows esse ano. Quando chegou dia 2 de novembro, eu bati 150 shows. Coincidentemente, foi no mesmo final de semana. Tinha mais 2 meses para fazer, eu terminei o ano com 192 shows. Tá só, hein? E aí, assim, então eu falei, eu acho que eu tô no caminho certo. E aí, e aquilo também. Sentado, chega em casa, printa a tela de Instagram. Às vezes eu comecei a mandar de madrugada mesmo, mensagem, mas o povo não respondia. Falei, vou buscar um horário comercial. Aí eu ia pro lado. Aí eu printava no outro dia, eu ia buscando. Aquele cara que passa 10 vezes no mesmo lugar. E aí, vai ter música? Que dia que tem data? Só pra daqui 3 meses. Não faz mal, me marca aí. E é aquilo. Chega uma hora que você quer fazer, né? Você precisa fazer. Então, e aí começou a surgir algumas parcerias em uns horários diferentes. Por exemplo, café da manhã de hotel. Que é um horário que você tá assim, domingo de manhã, você vai estar dormindo. E aí você fala, olha que legal. Vou tocar. Porque antes era sexta e sábado. Então tem que ser mais. A partir do momento que você já passou de 52 finais de semana, de 100 shows para 200 shows, você já tocou outros dias da semana, você começa a entender. Claro que nesse meio tempo, por exemplo, eu sempre gosto de fazer show beneficente, então esses entram como show também, claro. Mas nós estamos falando aqui de faturamento, né? A gente está falando Só que esse beneficente não tem faturamento. Não tem faturamento, mas ele entra porque eu saí de casa, montei os sons, eu me preparei para aquilo, né? Então, assim, aí eu pude me permitir, a partir de 2019, a fazer alguns shows que eu não precisava cobrar. Eu podia ajudar a instituição, eu podia
vai ter um bingo beneficente, você não vem aqui tocar um pouco pra gente? Hoje você ainda faz isso? Faço. Tá. Eu acho que faz parte, eu acho que é necessário. Eu falo que eu sou um privilegiado mesmo, por trabalhar com o que eu gosto. E não só isso, a minha profissão, ela de alguma forma, eu tive que ter um privilégio de ter aula, eu tive que ter um privilégio de ter instrumento musical. Então, assim, isso foi fruto de muito trabalho da minha mãe. Você está falando, eu estou pensando o seguinte, sabe? Eu, muitas vezes, final de semana, assim, às vezes Réveillon, eu saí de uma festa de Réveillon e já ia para o rádio para entrar às 6 da manhã. Né? Fiz muito de entrar às 6 horas da manhã no rádio. E, inclusive, final de semana, domingo, né? Só que eu ia falar, não é? E as pessoas, nossa, como é que você consegue chegar lá, abrir o microfone às 6 horas da manhã e falar? Aí vem a pergunta, como é que você consegue? Né? De repente, você fez ontem à noite, num bar qualquer, numa casa de show, sei lá onde foi, e você tem um café da manhã no outro dia às 9 da manhã. Como é que você faz, cara, para chegar lá e cantar às 9 da manhã? Às 8. Às 8. Já aconteceu 7h30 também. Aí. Mas assim, Mas eu ainda te dei mais umas horinhas de descanso. Ainda você foi bonzinho pra mim. Mas a primeira coisa que acontece, por exemplo, o ano passado eu fiz 245 shows. Então eu trabalhei o equivalente a uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, todas de segunda a sexta sem férias. Então essa é mais ou menos a média que eu fiz de show ano passado. Tá. Só que você cantou todos os dias. Você cantou sábado, cantou domingo. Você cantei sábado, cheguei a fazer 4 shows num dia. O meu recorde de shows em tempo foi em 2019. Eu fiz 7 shows em 46 horas. Lógico que depois eu dormi, sei lá, quase 20 horas direto. Mas o que eu faço? Primeiro, eu diminuí drasticamente a bebida alcoólica. Muito, assim. Até porque nem dá tempo, né? Não, e essa história de assim, você termina de tocar, você não quer sentar ali e tomar uma. Eu quero ir pra casa, eu quero descansar. Eu quero, sabe, estar com as pessoas que eu gosto, sentar ali, porque aquele momento, e um dos principais fatores de recuperar a voz é dormir. Eu falo, carnaval agora, recentemente, eu fiz 11 shows. Agora, nesse carnaval? Esse carnaval, fiz 11 shows. Tudo aqui em Poços? Tudo aqui em Poços. Eu fiz 5 sozinho, 5 eu e o baterista e 1 com a banda completa. E você fez carnaval ou você fez... Carnaval. Só carnaval mesmo. Vem jardineira e... A gente chegou... Teve 2 lugares que eu fiz... Um lugar que eu fiz marchinha sozinho. Com o baterista a gente faz um repertório de axé dos anos 90 ali. 80 e 90. E com a banda a gente fez um repertório de axé. Axé, samba duro. Tá, a tua banda são quantos elementos? Fixos nós somos em 4. Então é bateria, baixo, guitarra. E eu faço guitarra e voz. E aí a gente normalmente tem um tecladista. E no carnaval também, a gente chama um tecladista quando precisa. E no carnaval tem um percussionista também. Essa é a banda... A Rádio Glasgow. Por que esse nome? De onde é que saiu isso? A banda surgiu em 2015. Na época, eu era vocalista da banda Bombalada. Bombalada, a tal que fazia axé, fazia carnaval. Bombalada já existia desde o começo dos anos 2000. Tá. E me convidaram para cantar. E eu tava cantando e eles cantavam só axé. E um dia eu tava numa balada, tinha tomado todas na balada. Encontro um cara, o cara falou assim, tô precisando de uma banda pra tocar num pub. Eu tenho. Aí esse dia você tava só na balada. Tava só curtindo, tava só curtindo. Eu tenho uma banda. Mas quantos integrantes? Não, quantos integrantes você precisa? É que eu falo, você começa a virar o louco pra vender a qualquer custo. Então você tava bem ciente do que você tava falando, né? Tá, aí ele falou assim, 3 integrantes, tipo batera, baixo, guitarra e voz. Falei, pode ser um violãozinho? Porque na época eu não tocava guitarra. Pode. Tá bom, eu tenho essa formação, é essa formação mesmo. Então passa teu telefone que eu vou te ligar. Então passou. Sábado. Mas tinha banda mesmo ou era conversa firme? Não tinha nada. Eu tinha feito um ensaio com um baterista, que na verdade a gente estava fazendo um projeto meio de samba rock, e acabou nunca virando esse projeto, nem era muito a minha praia. Aí na segunda-feira, era umas 6 horas da tarde, assim, o cara me ligou. Pedrão, beleza, deixa eu te falar, você tem aí
Você tem agenda? A gente tá precisando daquele trio lá. Pô, cara, pra quando você precisa? Pra sexta. De que dia que era isso? Segunda-feira. Opa, tenho sim, cara. Faz o seguinte, eu vou só confirmar se tá todo mundo disponível, porque ficou meio em cima da hora. Aí falou, não, você me manda um WhatsApp, se tiver tudo certo, você só me passa o nome da banda. E... já negociou o cachê? Eu falei, tá bom. Desliguei o telefone, liguei pro baixista que tocava comigo na época, falei, é o seguinte, o que você vai fazer sexta-feira? Nada. E que dia que você pode ensaiar essa semana? Quarta-feira, quarta, quinta, eu tô de boa. Então sexta-feira nós vamos tocar num pub. Pera aí, catei o telefone e liguei pro batera. Que dia que você pode ensaiar essa semana? Cara, quarta-feira. É o seguinte, sexta você vai trabalhar? Não. Então sexta a gente vai fazer um show. Então, sentado no carro. Mas daí se esses dois caras, um fala, não, eu não vou poder. Chamava outro. Tá. A essa hora você tem que sair ligando pra todo mundo. Aí eu peguei uma folha, acho que tinha um caderno, um papel, assim, acho que era uma folha de caderno, eu peguei uma caneta no meu carro, comecei a montar um repertório. Tirei a foto, mandei, falei, gente, o repertório é esse aqui. É 2h30 de show, a gente tem que fazer, não vai dar tempo de ensaiar todas, pra assar, vamos passar essas aqui que são as mais difíceis, essas outras aqui, o baixista, como tinha um dia mais livre, aí eu mandei pro batera, falei, se você precisar ensaiar, você também escolhe. E o baixista ensaia comigo um dia se precisar. Fizemos um ensaio só, todo mundo. E fomos tocar na sexta-feira. Só que tinha o problema do nome, né? Como eu não tinha nome, aí o que eu fiz? Bom, preciso de um nome pra minha banda. Vou falar com quem? Pensar num amigo publicitário, né? Deu nomes, né? Nomes. Mandou uma mensagem pro Guto Pinheiro, né? Vamos me ajuda a criar um nome pra banda, fechei o show. E aí, preciso do nome, tem uma banda, tem um show. Vamos lá, tô chegando em casa que já a gente conversa. Beleza. Sento no computador, ele na casa dele, eu no meio, entra o Messenger do Facebook e começamos a conversar. E aí? Não, vamos tentando. Isso, a conversa começou mais ou menos meia-noite. Quando deu 3h da manhã, começou a surgir algumas ideias. O que você acha disso? Cara, aí ele mandou pra mim assim, o que você acha? Põe no Google Tradutor e vai tentando em outros idiomas, de repente fica legal alguma coisa. Tá. Aí comecei, eu sei que de repente eu fui lá e digitei assim, amor à música, e fui testando em vários idiomas. Em vários idiomas. De repente, em esloveno, que não faz o menor sentido, apareceu Radi Glasbo, tudo junto. Radi Glasbo, tudo junto. Nossa, ficou legal. Que significa o que é isso? Significa amor à música. Amor à música. Aí, peguei e mandei. Falei, é esse mesmo nome. Tem logo? Cara, não tem logo, velho. Tem o nome. Eu tenho o primeiro flyerzinho virtual que foi feito. Tá lá escrito um Radi Glasbo com uma letra cursiva que colocaram lá. E aí, aí os caras chegaram. Gente, o nome da banda é esse, foi o que eu consegui. Nossa, tá ótimo. E aí, passado, a gente fez esse show. Com esse nome já? Com esse nome, Radi Glasbo. Quando chegou, dali um mês mais ou menos, teve uma festa, uns amigos. Você não quer chamar a tua banda lá, que você falou que você tem? Como é que chama a banda mesmo? Radi Glasbo. Putz, parece Rádio Globo. Aí todo mundo ficou brincando com essa história, Rádio Globo, né? E, cara, fizemos esse segundo show. Falei, que se a gente mudasse foneticamente, para ficar mais fácil da galera entender, a gente colocasse Rádio Glasbo. Separa, fica mais fácil. Liguei pro Guto, falei, cara, preciso de uma logo. Pensei assim, como se fosse um rádio, escrito Rádio Glasbo. Que legal. Fez a logo. Falei, cara, o que você acha de repente... Aí a gente foi discutindo e o botãozinho de mexer o rádio virou um coração. Mexer no dial. Como se fosse... Aqueles 2 botõezinhos virou 2 corações. Mostrando para um amigo meu, que também tocou comigo na adolescência, ele falou, cara, mas o que é a Rádio Glasbo mesmo? Eu contei a história para ele. Ele falou, o que tem? Vamos pegar. Pegou, abriu o celular assim, o que tinha na bandeira da Eslovênia. E da bandeira da Eslovênia tem uma ilha com 3 estrelas. Sentido. Aí eu falei, cara, por que você tinha que colocar algum elemento da Eslovênia na logo? Aí eu falei, e se a gente trocasse um botão, tirasse um coração desse e colocasse... Então ficou, é um rádio, com um modelinho de rádio, de cá tem um coração, de cá tem essa ilhazinha da
da Eslovênia, embaixo está escrito Rádio Glasgow na logo, que foi aonde foi gerando. E essa palavra Glasgow, o que ela significa? Então, na verdade, não tem um significado ela sozinha. Quando você procura ela sozinha... Porque, na verdade, não é Rádio Glasgow, é Rádio Glasgow. Rádio Glasgow, tudo junto. Uma palavra só. Uma palavra só. Tá. E aí foi uma coisa que eu já fazia no violão e voz, que eu comecei a achar legal. Que é igual... É um programa de rádio. Você entende disso bem melhor do que eu. Mas que às vezes as músicas não precisam ter uma sequência lógica do que está sendo tocado. Não. E é aí que tá o legal do negócio. Quanto mais você surpreende, mais a galera gosta. Uhum. Né? Você tá tocando, por exemplo, pensar aqui, Noite do Prazer. Então tô tocando lá na madrugada e de repente eu toco, na mesma mistura eu coloco listen to the music e de repente eu caio num Backstreet Boys. A reação das pessoas... No rádio a gente costuma quebrar com vinheta, né? Só que... E agora a banda hoje tem essa proposta de trabalhar com algumas vinhetas. Eu acho legal isso aí, você não ficar só preso num segmento. Por exemplo, a gente vai tocar anos 60 e você fica só anos 60. Então alguém chega assim, você não toca anos 60? Toca o Whisky a Gogô, que não é anos 60, né? Que o Whisky a Gogô é de 81. 80. E que é uma homenagem, né, aos anos 60. Mas então, essa é a nossa ideia. A nossa ideia lógico, no carnaval você vai trabalhar uma música de carnaval. Sim. Né? Mas a ideia é, de repente, você tá tocando... Por exemplo, a gente faz uma mistura que é a francesa e a gente faz a introdução de Billie Jean. De? Billie Jean, do Michael Jackson. Billie Jean, Michael Jackson. E aí, o mais legal dessa mistura é que você faz aquela... Entra a bateria e o baixo. E aí você começa a ver as pessoas se movimentando para dançar, Billie Jean, para brincar, para fazer um moonwalking. Você fala de uma passagem de uma música para outra? Aí então a gente faz a introdução de Billie Jean e entra na francesa. Aí você olha o rosto de decepção das pessoas. Tá, então você poderia... Quando a gente usa, por exemplo, no rádio, quando nós usamos a vinheta, você usa a introdução da Billie Jean. Uma forma de você separar o final dessa música aqui para a passagem para outra música. E justamente isso, a gente tenta... emendar, né? Fazer uma... Nem chega a ser um mashup, que o mashup ele usa a base de uma música para cantar outra. Uhum. E também não chega a ser um pupurri, porque às vezes o pupurri tradicional ele toca trechos das músicas. Exato. Nós não, nós tocamos a música inteira. Porque a vivência da música me trouxe que as pessoas gostam da música. E se as pessoas gostam da música, elas não querem ouvir só o refrão. Isso aí é legal, você sabe por que eu acho isso legal? Porque muitas vezes, às vezes, não sei se você pegou baile, né? Mas normalmente você estava lá, os caras estão tocando determinada música, e daí acabou a música, dá aquele branco no meio, para o cara introduzir a outra. E vocês fazem isso diferente. Acabou a música, você entra, tipo, você entrou aí com... a gente normalmente Jackson, trabalha com blocos. Para fazer uma passagem. A gente trabalha em blocos. Então, assim, a gente vai tocar aqui 5, 6 músicas juntas. Pra depois você tomar uma água, falar com a galera, trazer a galera pra perto. E aí, de repente, vamos... A gente tava fazendo anos 60, igual eu citei. A gente tá fazendo anos 60, de repente a gente toca... Eu vou dar um exemplo aqui que a gente não fez, tô criando agora, mas a gente tá tocando, sei lá, Pretty Woman, e de repente a gente vai tocar Toda Forma de Amor. No meio dos anos 50, 60, tem uma música dos anos 80, e acaba aquele bloco. Surpreendeu. O próximo, o que eu vou fazer? De repente... Agora eu vou tocar sei lá, eu vou tocar um barão, que necessariamente não precisa estar vinculado. Claro que a gente entende que tem que ter um crescimento, tem que ter uma dinâmica, o show, né, de altos e baixos. Para que as pessoas também... Porque você toca 10, 15 músicas pauladas, você começa a olhar, a galera tá tipo assim... Tá legal, mas se você não dá uma baixada, a galera vai embora. E você não quer perder a galera da pista. Principalmente baile, que é o foco da banda hoje. Então trabalhar. Você tem que ir assim, né? Você sobe, desce, de repente... agora eu vou fazer uma música mais romântica. Pô, o cara ficou ali, né? A menina ficaram se olhando a noite inteira, o cara chegou... Aí você pega e põe uma música muito pesada. Aí você põe tipo baile mesmo. O só mudou o nome, né? O repertório hoje a gente faz um repertório de baile. A gente só mudou a gente tenta mesclar um pouquinho mais os estilos entre as músicas, para surpreender. O que você toca mais? Você toca, pelo que eu vi, você gosta de tocar internacional. Você toca citou vários. Mas você tem uma preferência para quê? Para MPB? Para ouvir, para tocar.
Como é que é? Para ouvir ou para tocar? Hoje, para ouvir... tocar, para o teu trabalho. Para tocar hoje, eu tenho... Desde quando... De 3, quase 4 anos para cá, eu comecei a me aventurar muito na guitarra. Eu me encantei pelo instrumento guitarra. Você toca quantos instrumentos? Que eu vi que você toca até eu toco violão. Eu toquei violino. Hoje eu acho que eu não sei tocar mais, mas eu toquei dois... Tem isso de esquecer? É bem diferente. É um instrumento bem diferente. Assim. Então, assim, mal lembra a afinação de um violino. Mas o violão não esquece. Não, violão não. Porque o violão, a guitarra, o baixo, eles têm a mesma afinação. Né? Então eu toco os 3, toco um pouquinho de teclado, arranho um piano ali, canto e faz quase um ano que eu tô fazendo aula de saxofone. Não sai nada, mas eu tô lá. Toda semana o Otávio me aguenta lá. Tô lá no conservatório, aqui em Poços. Mas é legal, é um instrumento que eu sempre tive vontade de aprender e comprei, ele ficou um tempo em casa. E agora eu vou tentar aprender. Por curiosidade, quanto é que custa um saxofone? Depende. Hoje a gente tem... O mais barato e o mais caro? Não, o mais caro eu não sei nem te falar. Eu sei que tudo no saxofone é muito caro. Recentemente eu comprei uma boquilha, que o saxofone ele tem aquele tubo maior, aí ele tem o Del, que é aquele menorzinho que encaixa em cima, aí vem uma boquilha. Essa boquilha eu paguei R$300, que é para iniciante. Só aquela pecinha de plástico. E aí vem nela, você prende a palheta. Não é uma coisa que quebra todo dia. Não. E aí assim, no saxofone eu comprei o meu em 2021. Comprei usado, eu paguei R$1.200. É um instrumento assim. Tem os chineses, né? Que a galera fala, tem esses chineses aí que entregam, não é o melhor instrumento do mundo, mas se você começar a aprender, tá lindo. E depois você vai pegar assim, os Yamahas, que são já são os profissionais, assim. Novo deve estar saindo na casa de uns R$7.000, mais ou menos. Depende do retorno, né? Depende pra que você quer um saxofone. Hoje o saxofone para mim é um instrumento que me faz curtir a música. Porque você vai tão automático, principalmente então você não precisa de ter o de 7, de R$10.000. Não, hoje não. Se um dia eu for colocar ele para trabalhar, aí eu vou ter que pensar em dar um upgrade nele. Exatamente. Né? Exatamente. Mas aí hoje eu acho que são esses instrumentos. Assim. Bateria é uma coisa que me falta ainda. Mas eu chegarei lá. Então, aí a gente estava falando do estilo que você prefere tocar. Hoje eu faço um mesclado, principalmente que o meu carro-chefe ainda é sozinho, mas eu faço um mesclado muito de nacional e internacional. Então depende de onde eu tô. Por exemplo, vou fazer o café da manhã do hotel. O café da manhã do hotel, o que ele me pede? 8 horas da manhã. Eu sento no hotel, não dá pra você tocar sei lá, igual eu falei, Barão Vermelho. Não dá pra você tocar Você citou uma música internacional que eu não me lembro. Eu cansei de tocar essa música no rádio, não lembro agora de quem é, mas era dos anos 70, setentão mesmo. Tem algumas músicas, por exemplo, não dá pra eu tocar, por exemplo, dá pra eu tocar um Easy do Commodores, por exemplo. Mas dá pra eu tocar uma sequência de bossa nova. Então eu posso tocar um Cazuza, mas eu não preciso tocar o exagerado. Eu posso tocar o Preciso Dizer Que Te Amo. Ok. Né? Então eu ponho uma sequência. Você não precisa tocar medieval, né? Não precisa. Eu não preciso tocar, por exemplo, eu não preciso tocar Que País é Esse do Legião. Mas de repente eu posso tocar aquela Hoje à Noite Não Tem Luar, que eles fizeram um acústico. Uma coisa mais light. Eu posso tocar. Eu posso fazer um Roberto Carlos. Eu posso tocar Roupa Nova. O pessoal fala muito do Roberto, mas todo mundo, eu não gosto do Roberto. Só tem uma que eu gosto, então você gosta. Eu acho assim. É alguém que. Eu vi ele dando uma entrevista uma vez. Que nem só um segundinho, você falando de Roberto Carlos. Aí eu tô no carro com um camarada chamado Lucas, viajando, e de repente me entra o Roberto Carlos. Eu falei, mas você falou que não gosta do Roberto Carlos, mas é acústico, né? Fomos ouvindo até Bauru. Entendi. É bom pra caramba. Cara, então você gosta do Roberto Carlos, pô. Mas é um cara. Interessa. Recentemente eu estava vendo uma entrevista, não sei de quem. Não lembro de quem agora, vou falhar na fonte, mas falando sobre o Roberto Carlos. Eu acho que era do Fegali. Eu acho que a entrevista do Fegali que ele faz para o Corredor 5, né, no Papo com o Clê. Ele fala sobre o Roberto Carlos, que o Roberto Carlos é o cara que passa o som. O Roberto Carlos, eu vi uma entrevista dele recente, que eu tô falando, deve ser menos de 10 anos pra cá.
Ele falando o seguinte, que se for pra ele, se ele não se sentisse nervoso, né? Aquele ansioso pré-palco, pra ele não serve tocar mais. Agora, você vai falar... Você tá falando aquele frio na barriga e depois subir no palco. Você tem isso, cara? Tem. No voz e violão, não. No voz e violão, nenhum. Voz e violão, porque assim, normalmente, quando você, a não ser que... recentemente eu abri o show do Zé Geraldo. Bom, hein? Um showzaço. E eu fui convidado para abrir o show. Eu cheguei lá, eu fiquei ansioso por 2 motivos. O primeiro motivo é que eu estava sozinho no palco da Urca. Isso nunca tinha acontecido na minha carreira. Já tinha cantado, já tinha feito apresentações, já apresentei com bandas diferentes. Mas, primeiro, era eu e um violão no palco. E o que estava mais me deixando tenso é que tinha um público lá que estava indo para ver o cara, muito específico. A minha linha de música é muito diferente das músicas que ele toca, do estilo dele, e tem algumas, claro, que tem que ter, e ele tá certíssimo disso, a produção pediu para evitar algumas músicas. Pra ele evitar? Não, pra eu evitar alguns estilos. Por exemplo, tipo qual? Não tocar um sertanejo, não tocar Zé Ramalho. Mas claro, mas eu tenho que entender. Sertanejo porque ali não é palco naquele momento. E assim, o Zé Ramalho até porque tá muito próximo dele. E nem uma coisa raiz também não era pra tocar. Então assim, então eu entendo, claro, o artista é ele, então eu tive que... e era pra tocar coisa de meia hora, 6 músicas. Acho que foi 5 que eu toquei. Então é aquela coisa que... isso me despertou algumas coisas. E assim, um palco legal, né? Você foi, na verdade, para fazer uma abertura. Uma abertura. Igual agora no Carnaval. O dia que eu fui tocar, eu e o batera, cara, a gente faz isso 2, 3 vezes por mês. Mesmo sendo um repertório de axé, só axé. Não tem problema. O voz e violão, você tá no barzinho, o músico ele tem que ser meio... entender a postura dele ali. Hoje eu tô aqui pra todo mundo me ver. Todo mundo tá me vendo. Ou não, hoje eu tô aqui pra fazer uma música ambiente. E eu tenho que entender isso. Onde eu sei me colocar. Profissionalmente, a gente tem que entender isso. Claro que eu queria que todo mundo tivesse, né, entrasse num público igual essa semana teve, né, essas semanas que passaram aí, teve show do Coldplay, todo mundo curtindo. Claro, eu entendo. Você vai fazer amanhã, você faz estilo Coldplay hoje à noite, amanhã você vai fazer um café da manhã, você não vai tocar Coldplay lá, né? Não vai. Chega com Viva La Vida. A gente... Nossa Senhora. Então, assim, esse frio na barriga é uma coisa que acontece. Fui entrar no palco no carnaval, não só eu, a galera que tava tocando comigo, quase ninguém tinha experiência de carnaval. Então, assim, você chega ali, sobe no palco, tem de 8 a 10 mil pessoas na praça, e você joga energia, a galera te devolve, isso faz diferença. Né? E aí a gente tava falando, acabei mudando o assunto pro Roberto Carlos, mas tava falando sobre o estilo. Então, por exemplo, eu toco muito nas termas na Casa do Colono ali. Na Casa do Colono. E aí, o que eu faço ali? Então, eu toco um Elvis, eu toco uma bossa nova. Aí, às vezes, alguém pede alguma coisa. Toca Raul. Toca Raul. E aí, como é que você faz, né? Você também tem que... Tem lugar que cabe. E tem lugar que não cabe de jeito nenhum. Você sabe que nós fizemos um carnaval lá na Casa do Colono, né? Eu tava nesse carnaval. Aí teve um engraçadinho que eu tava tocando ali, eu gosto, né? Aí que eu falei, Manteiga, toca Raul. Adivinha o que a moçada falou pra ele, né? Mas falou de sacanagem. Na semana anterior ao carnaval, a Adriana me chamou e falou assim: Pedro, você tem um microfone pra emprestar? Aí eu falei, tem, era no domingo. Eu até vi depois, estava almoçando na casa dos meus sogros. E eu falei, se você quiser, eu tô sem caixa de som, mas eu levo o microfone aí pra você. Aí levei o microfone. Ainda cheguei lá, ainda tava tendo um aquecimento, né? Ainda toquei ainda cantei umas 3, 4 músicas. Eu sei que no meio a gente tava tocando hoje, né? A minha alegria. De repente alguém pediu pra tocar um Bote Azul. Até Bote Azul a gente fez em samba lá, mas eu fiquei lá tipo uma meia hora. Obrigado. E então foi mais ou menos isso, assim. E nessa pegada de tocar, então assim, por exemplo, eu tenho um repertório, eu gosto de carnaval, eu gosto de axé, né? Acho que a minha geração teve é um privilégio para mim, minha família sempre gostou de carnaval, então eu gosto de tocar o carnaval. Gosto não só do palco grande, mas como de fazer o voz e violão, um acústico ali de carnaval. Mas recentemente, que eu falei, de 3 anos pra cá, que eu tenho me aventurado nas guitarras, tenho entendido como a guitarra funciona, tenho gostado de tocar guitarra, o rock internacional, que eu só ouvia,
ele tem ficado cada vez mais presente. Assim. Ok. Então, assim, às vezes eu falo, vamos tocar não sei o quê. Mas vamos pensar num arranjo que a banda, de repente, tem menos integrantes do que tinha aquela... Vamos montar aqui o que dá pra gente fazer. Então, eu acho que hoje é isso. E, claro, como uma banda de baile, a gente tem um pouco de sertanejo anos 90, a gente tem a pegada ali do soul do Tim Maia, aí a gente tem anos 50, 60, 70, 80. É muito rico o estudo Tim Maia. É muito. Nossa, dá pra você fazer muita coisa, né? Você pega um September, por exemplo, ali, né? Que é uma galera que é grooveira pra caramba, assim. E aí você fala, vamos fazer essa música. Aí, às vezes, você fala, mas será que essa galera de hoje, que tá casando hoje, que tem seus de 20... Vamos colocar assim que a maioria de quem tá casando casa de 28 até uns 35, 36 anos, que faz esse movimento, tá rolando até os 40. Você toca isso num casamento. Puta, a galera conhece, a galera quer fazer... Né? Então você toca um ABBA, você faz uma brincadeira com uma Gloria Gaynor, você toca Mamonas, que é uma coisa totalmente anos 90 e que todo mundo gosta, porque você faz a brincadeira. Né? Então isso é bem bacana. Então, eu vejo que você faz assim, né? Você citou Gloria Gaynor, quem mais você citou aí? Eu falei... tem Marvin Gaye. Marvin Gaye. Putz, é muito bom, muito bom. Marvin Gaye gravou Stop, Look, Listen. Marvin Gaye. Não, mas Gavin. Então. Bom, nós passamos já. Gavin. Eu acho que a pronúncia não é essa, é? É isso. Eu vejo. Marvin Gaye. É isso mesmo. Mas assim, tem Queen. Nossa. Obrigado por interromper. Obrigado por você me interromper. Não, mas fez bem, vai. Sua participação foi nota 0. Mas assim, a gente faz Queen, a gente adora tocar Queen. A gente tá com uma pegada, a gente agora estamos colocando algumas pegadas um pouquinho meio country, assim, não country Alan Jackson da vida, mas tem uma do Alan Jackson. Lógico que a gente também não pode ir muito para um lado B das coisas. Porque num set assim, se você vai muito pro lado B, você começa a perder a galera. É o que eu falo. O que você chama de lado B? Por exemplo, você vai tocar... Você fala de uma música segmentada? Por exemplo, eu vou tocar igual o do Marvin Gaye. Já perdi, tá? Não, Marvin Gaye. Mas entre And No Mountain High Again, né? Que foi até daquela mudança de hábito. And No Mountain High, que ele faz. Então eu vou pegar uma música, eu vou tentar escolher músicas dele que sejam mais populares. Né? Eu costumo dizer que as pessoas falam assim, mas você toca o quê? Eu toco pop. Eu tenho que pensar que para trabalhar nesse segmento, eu toco pop. Eu tenho que tocar músicas que as pessoas se reconheçam naquela música. Então eu vou tocar Los Hermanos, né? Que é uma banda que tem seus odiadores e seus amadores, mas seus amantes, né? Então o que eu tenho que pensar nisso? Eu tenho que pensar, eu vou tocar Ana Júlia. Exatamente. Mas tem outras músicas. Aí tem aquela pessoa que fala, mas tem outras... Tem, mas... Tocar o que o povo sabe. Mas eu tenho que ir pro lado pop. Então, mas aí... Bom, duas coisas que eu tô vendo aí. Primeiro, a tua influência é MPB anos 80, que não teve para essa era aí, né? De Paralamas a... De tudo. De tudo. Paralamas. Depois que comecei a tocar guitarra, comecei a escutar outras coisas, né? Van Halen é um delas. Van Halen. Mas teve um cara que você citou aí, que à noite vai ser... Como é que chama? Claudio Zoli. Claudio Zoli, que gravou uma música chamada Cada Um. Você conhece essa música? Sim. E que ele, na verdade, ele lança... Isso aí é anos 70, não é? Eu sei que... Bom, que seja 80. Isso eu não sei. Eu sei que Noite do Prazer é de 83. Isso toca no rádio até hoje. Então é assim. Por que eu estou observando bem o que você está fazendo? Você faz mais ou menos o que a gente faz no rádio, não popularesco, rádio mais popular, como é o rádio que eu faço, né, que é a Rádio Cultura. Sim. Né? Então começa pelo nome do meu programa, Alegria dos Bairros. Por quê? Porque eu sei onde eu estou chegando, eu conheço o meu público, né? Então eu sei que o meu público gosta de ouvir. Não adianta tocar determinado... tocar Van Halen, por exemplo, pode acontecer.
Mas não então, ao vai invés de caber. tocar o Van Halen, eu toco o Bruno Mars. Sim, sim. Ah. Bruno Mars hoje altíssima, né? A gente na banda, a gente fica discutindo. E ele é um cara qual música atual. que a gente vai colocar. Porque tem várias boas. Ah, né? então tá legal. Então eu vou tocar a Katy Perry. Então eu escolho a boa dela. Aquela que todo mundo vai eu não gostar. Eu não posso pegar, por exemplo, eu vou tocar, eu tô fazendo uma linha animada no baile. Aí eu vou colocar Katy Perry ou Lady Gaga. Eu não posso pegar Lady Gaga, por gravou exemplo. do Elton John uma música chamada Your Son. Nossa, muito bom, muito bom. Cara, você não erra, bicho. Ela tem um vídeo dela circulando que ela gravou aquela música WhatsApp do Four No Blondes. WhatsApp, que é Four No Blondes. fantástico, porque ela usa uma técnica vocal. Aliás, ela é formada em música, né? Muita gente não sabe, mas ela é formada em música. Então, assim, tem pianista. Então, só que assim, eu tô pensando em música pop. Eu posso tocar essas músicas, eu posso pegar o Bad Romance da Lady Gaga, que é extremamente pop, mas de repente eu não vou colocar no baile, na hora que tá todo mundo feliz, pulando, eu não posso colocar o Shallow Now, que é uma música que todo mundo conhece, se for tocada, né? Então a gente também tem que ter esse momento, essa sensibilidade. Feeling, né? É o baile. E o baile te dá uma escola gigantesca, né? Observar as pessoas. Porque às vezes a pessoa chega... Já acontece assim, a gente não tem um repertório muito vasto de sertanejo. Mesmo anos 90. Então o que acontece? Eu toco num evento faz 14 anos. Eu sei que 14? Eu acho que é desde 2009. Eu sei que nesse período teve um ano que eu não toquei. Que evento é esse? É um evento, é uma confraternização de uma empresa. Ah, tá. Então eu toco nesse evento desde 2009. Teve um ano que a gente não tocou, que foi um DJ e aparentemente não deu certo. E não tocamos nos anos 2020 e 2021. As pessoas às vezes... toca um sertanejo. E a gente faz um show que a gente coloca 3, 4, 5 sertanejos no máximo. E a gente entrega um show tão pra cima que no outro ano você começa a encontrar aqueles colaboradores dessa empresa com 40, 50 dias de antecedente. São vocês mesmos que vão tocar de novo, né? Isso é bom, Por quê? Né? Porque a gente... você não pode ficar preso no estilo. Porque a mídia te vende esse estilo que você só deve tocar aqui, só deve fazer aquilo. É porque se você é um Pedro Soares que faz um grande sucesso por uma gravadora, etc. e tal, como acontece aí com as duplas sertaneja e outros mais aí, então o cara que vai no show, ele sabe que ele vai lá para ouvir isso. Quem vai lá para ver Barão Vermelho, vai para ouvir Frejá e Companhia Limitada fazer aquilo. Quem vai ver Cláudio Zoli sabe o que vai ouvir. Sim. Agora, no teu caso, você faz tipo bailão mesmo. Você faz o... Então você tem que... Tentando dar uma misturada. Por sinal, você falou do Barão Vermelho, o último CD do Barão tá maravilhoso, assim. Eu achei que eles deram uma recuperada bem num peso, no rock and roll, tá bem legal. Beleza. Bom, aí eu tô vendo aqui, ó. Sentiu a necessidade de retorno, né? De retornar, o que é? Necessidade de se tornar um produtor. Né? Trabalhando nos projetos solo, né? Porque assim... E junto com a tua banda, que é a Rádio Glasgow. Né? Ficou aquela coisa assim, esse trabalho de produtor é o trabalho que eu falo que é o trabalho administrativo. Porque assim, bater na porta do bar, da festa, ir atrás da noite é muito legal, te dá uma experiência. Aí você vai atrás de casamento, você vai atrás de empresa para fazer esse trabalho. Só que, ao mesmo tempo, fala, e se eu... como é que funciona essa questão das leis de incentivo? O quanto vale? Como é que funciona? Como é que são esses cachês? Você usa a lei de incentivo? Eu uso. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar e comecei a tentar me inscrever várias vezes e não foi passando. Até uma hora que eu entendi o que estava sendo, o que precisava. Então, hoje, pela Prefeitura de Poços, igual a gente tocou no Carnaval, não deixa de ser um processo de lei de incentivo, Sim. que é um incentivo público. O Júlio Fest, que a gente tem aqui em Poços também. Até a música que estava tendo... Abriu um edital para o Coreto ano passado, onde as bandas tocaram também. Tudo isso é necessário preencher uma série de requisitos. E aí você tem que aprender a fazer. Sim. Né? Então, assim, hoje eu faço para mim, para minha banda, e faço para outras pessoas. Tá. Né? Então eu também trabalho, também é uma fonte de renda, onde eu faço esse projeto, então eu vou coletando, aí tem toda uma assessoria de imprensa, e eu faço tudo sozinho. Então, assim, você faz assessoria de imprensa. Você produz a tua banda e produz os outros também.
Então, o que é... E aí eu comecei a entender, por exemplo, meu primeiro projeto de lei de incentivo aprovado, infelizmente, foi no ano de 2020. E eu não pude fazer ele presencial. Esse municipal? Ou esse foi municipal. E aí foi o que aconteceu. Eu fiz era a história do rock mundial. Então eu começava a contar, desde quando o rock surge ali, uma leve influência do blues dos anos 20, mas depois já indo lá mais para os anos 60, dos Beatles para frente. E era para apresentar nas escolas. E infelizmente a gente teve que fazer, né? Eu tive que gravar isso no YouTube, porque foi um ano que não permitiu que fosse feito. Depois eu já cheguei a aprovar tive mais uns 2 projetos aprovados, não foram executados, porque você precisa captar o recurso. E muitas vezes a empresa, ela não entende que ela não vai ter custo nenhum com isso. Sim. Né? O municipal é calculado em cima do ISS, e ela ao invés de pagar o ISS para a prefeitura nesse ano, por exemplo, estamos em 2023, ela vai pagar esse dinheiro para mim e vai ganhar propaganda. Né? Então, essa é a troca da lei de incentivo. E a prefeitura, através da Secretaria de Cultura, ou de Esportes, também tem a lei de esportes, né, para quem é dessa área, ela determina qual que é o valor que você pode pegar. Né? Tem um teto, então? Tem um teto estipulado. As leis aqui vai de 0 a 25 mil, mas aí agora sim, olha, desses 25 mil, você pediu 25, você fez todo um cálculo e apresentou. Ó, eu vou te liberar para pegar as 10, por exemplo. Eu vou te liberar para pegar 15, 20. Então, em cima disso, você vai atrás das empresas. Esse ano mesmo, eu tenho 2 projetos aprovados. Um deles é Cazuza. Chama Cazuza Foi Gritando Que Eu Aprendi a Cantar. É um projeto que eu escrevi em 2016. E ficou engavetado durante muito tempo. E eu queria tentar uma lei federal e fiquei esperando. Então a gente também está buscando patrocinador. E um projeto, isso é com a minha banda. Então sou eu. A Glasgow. A Glasgow. Eu, Leandro Japa, o Lelé Poletti, o Alexandre, o Ulisses. O Alexandre Sato, guitarrista, o Ulisses Flores, tecladista. A gente está buscando esse patrocínio. E eu tenho um outro projeto que foi aprovado, que é com a professora que dá aula de canto, que é a Denise Navarro. Foi minha primeira professora de música, né? E que a gente tem um projeto de duetos de vozes. Então, assim, um repertório extremamente eclético para trabalhar justamente, e também estamos buscando patrocinador, porque a gente tem um direito a conseguir a pegar um valor, né? Mas agora a gente está tentando e correndo atrás. E aí algumas empresas você conhece, eu não posso, eu posso, mas eu não quero. Então, assim, não é alguém que vai pagar para a gente tocar, né? Já recebemos algumas propostas meio... Indecentes. Indecentes. Olha, eu te patrocino, mas você tem que vir aqui no meu estabelecimento tocar. Pô, mas você está me patrocinando para não pagar para a prefeitura e ao mesmo tempo e vai ganhar propaganda. Então essa é a troca. Você, ao invés de pagar aqui, você paga para nós. O cara quer, né? Tem. E aí a gente recebe aí, você fica assim, pô, cara, não faz isso. De patrocínio você tem que vir então eu tô de graça. Eu vivo disso, porra. Então. Porra. É bem isso. Muito bem. Vamos aqui, assino alguns tópicos rápidos aqui. Eu sei que teu tempo é curto. Ó, você vai cantar hoje não, né? Não, hoje não. Eu estou de folga, né? Já cantei ontem, já que vou você cantar está amanhã. falando em projeto, qual outro projeto ou outros projetos futuros? Eu tenho, em paralelo à Rádio Glasgow, que é, né, a minha banda carro-chefe. Ela tá sempre junto, né? Tá sempre junto. A gente tem uma disciplina assim, a gente é chato pra caramba. Todos nós. A gente quer ensaia toda semana. Então, eu vou deixar um abraço pro meu baterista, Leandro Japa, tamo junto. Que é o seguinte, quando a gente teve essa conversa em setembro de 2020... Quem é a turma? Você, o Japa? Eu, o Japa, o Lelê e o Alexandre. Né? Que é a galera que... Então, o Japa é o baterista, o Lelê Poletti é o baixista, o Alexandre Sato, o guitarrista. E quando eu tinha desencanado de ter banda, até que eu comecei a ver que o meu tempo de lazer acabava ficando para ensaiar. E aí eu já tava meio que tocando sempre com o Japa. Toda vez que eu precisava de um baterista, eu chamava ele. Um dia a gente foi tocar no lugar e resolvemos
Ó, cara, eu já tenho um nome, tenho uma logo, quer fazer? Vamos fazer uma banda de baile? Vamos. E de setembro de 2021 até agora, sei lá quantas formações a gente teve. Primeiro, que a gente quer a disciplina de ensaiar toda semana. A gente montou uma banda, alguns integrantes saíram, outros não estavam muito de acordo, ou o cara estava mais lá para tomar uma cerveja e ficar curtindo. Então, a Rádio Glasgow é com certeza o foco hoje. Porque você tem que, além de ter que acertar o músico, você tem que acertar o cara também, né? E às vezes o músico não precisa, às vezes o cara nem é tão virtuoso, às vezes ele é tão dedicado que ele supre aquela necessidade musical, ele vai se esforçando para melhorar, e foi uma das coisas que a gente aprendeu. Então a Rádio Glasgow, hoje faço voz e violão sozinho, que é o que caminha de uma forma muito linear. Eu tenho um projeto com a Helena, que é uma menina que eu conheci na aula de canto, que é pra gente tocar. A gente toca em cerimônias de casamento. Uhum. Então, que eu descobri, ela tem, não sei se a Helena tem 18, 19 anos, eu vi ela no ensaio da apresentação dos alunos de canto, me encantei pela voz dela e falei, putz, quero trabalhar com essa menina. Eu tenho um projeto paralelo à banda, que é um projeto só de anos 80. E aí são alguns professores que dão aula ali na Vivace, dão aula particular também, que é o Ronaldo Trindade na bateria, o Marco Nascimento dá aula de guitarra, de violão, e a Natália Martins que dá aula de piano. A gente toca anos 80. Então a gente tem 2 projetos. Um é temas de filme, que fala filmes sobre inspirações. Então a gente vai tocar ali o tema de, vamos pensar ali, Perfume de Mulher. Então a gente toca aquele tanque que é um filme que vai falar sobre uma inspiração, o personagem principal ele tem uma deficiência visual e por aí vai. Então a gente tem esse projeto que a gente está meio engavetado, mas o dos anos 80 a gente... Mais uma hora ele sai. Não, ele já foi feito, ele já foi apresentado naquele Posso Curtir em Casa, mas ele está ali. A gente foi aprovado uma lei de incentivo o ano passado, acabou não conseguindo um patrocínio e não executamos ele. E tem um projeto dos anos 80, que aí a gente toca nacional e internacional, e aí a gente conta um pouquinho ali de como que era a realidade daquela época para aquela banda. Tem um quê histórico. E aí a gente faz. Aí eu toco baixo e canto, aí tem o Ronaldo na guitarra, a Natália no piano e o Marcos na guitarra. Então, tenho esse projeto com a Denise Navarro, que é de duetos de vozes, e acho que é isso, né? O mercado hoje é meio saturadão. Como é que você lida com isso daí? Eu estou falando aí financeiramente. Eu acho assim, quando eu resolvi viver de música ali atrás, eu falava que 3 anos eu tinha que me estabelecer como músico. O cachê era importante, precisava pagar minhas contas, mas eu precisava me estabelecer como músico. Veio uma pandemia, que deixou a gente de cabeça para baixo. E durante esse período, aquela coisa, a gente se virou como deu, né? E quando passa isso, eu falei, será que ainda as pessoas ainda lembram de mim? Então, acontece que, recentemente, domingo passado, entrei num lugar com a minha namorada, você é músico, você podia vir tocar aqui. Me chama lá pra gente combinar, porque a gente construiu um palco aqui. Isso agora depois de pandemia, porque no início da pandemia... Não. Quando passou a pandemia, vamos pensar assim, quando a música foi proibida em Poços, do dia 20 de março ao dia 30 de setembro. Então, eu fiquei em casa, trancado, durante 203 dias, sem poder trabalhar. Então, assim, tentando, né, fazer uns bicos, umas coisas, vendendo as coisas, fazendo rifa, e por aí foi. No primeiro final de semana que acabou, que foi liberada a música, foi a partir do dia 1º de outubro de 2020, eu marquei 6 shows no final de semana. De sexta a domingo, sim. Por quê? Fome, né? E não só isso, porque é o seguinte, eu tenho que entender qual que é a realidade do cara. Lógico, eu não posso cobrar. Lógico que eu queria ganhar o maior cachê do mundo e tocar menor número de minutos possíveis. Como todo mundo quer trabalhar pouco e ganhar muito. Mas eu tenho que entender. Eu tenho um parceiro, quanto ele me paga? Eu tenho alguns parceiros hoje que acho que eu tenho uns 4 ou 5 parceiros que eu toco mais de uma vez por mês nesses lugares. Né? Eu tenho um lugar aqui em Poços que eu toco toda semana.
toda segunda-feira à noite, eu tô tocando. Né? São lugares que tem público rotativo, né? São lugares que tem público rotativo. Então, assim, é interessante você focar nessas parcerias. Então, por exemplo, amigo, hoje eu tô cobrando, meu cachê é X. O cara, eu não consigo pagar X. Tá, então o que a gente pode fazer para compensar ali? O que a gente pode estruturar? A gente pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Então, acho que você tem que ser o mais franco possível também com o cara. Então, hoje, eu acredito que eu cheguei num patamar profissional de pessoas que eu via quando eu comecei a tocar. E falava, pô, esse cara, pô, né? Então, hoje eu tenho liberdade para cobrar algumas coisas, cobrar mais caro. Liberdade e credibilidade. Né? E liberdade, assim, para chegar pro cara e jogar real. Para chegar para ele e falar assim, olha, eu quero cobrar... lógico, vamos dar um número fictício aqui. Vou tocar sozinho, eu quero cobrar R$1.000. Até porque o cara sabe quanto você vale, né? Sabe. No fundo ele sabe. E hoje você tem isso, né? E uma das coisas que eu faço, eu trabalho com um sistema sozinho que pouquíssimas pessoas trabalham em poço. Eu trabalho com um set de pedais, que eu trabalho com uma pedaleira que ela tem som de tudo. Tudo. Tudo que você imaginar, ela tem som. Então, ela tá na minha guitarra, ela tá plugada na minha guitarra. E eu tenho som de violão, eu tenho som de guitarra, eu tenho som de baixo, de piano, de teclado, de órgão, de saxofone, de bateria. Eu tenho som de tudo nela. E eu trabalho com outro pedal de loop. Então eu gravo algumas coisas. Então eu vou gravando a base. Então... Isso para você fazer sozinho. Isso quando eu faço sozinho. Então eu gravo ali, por exemplo. Eu gravo uma batida e depois eu gravo uma linha de baixo. Aí eu toco como se fosse violão. Aí eu gravo a linha de violão e depois faço o solo de guitarra. Isso, querendo ou não, é um diferencial. É uma coisa que toma tempo para você colocar, para você testar. Nossa, como é que vai ficar? Será que vai ficar bom isso? Então, hoje o mercado, para mim, por mais desafiador que ele seja, eu acho que você tem que ir batalhando. Eu tive que entender, principalmente pós-pandemia ali, 2020, eu sei que eu fiz 43 shows antes da pandemia e 44 shows pós-pandemia. Isso em 2020. Pós, quando eu falo, não que tinha acabado a pandemia, mas que foi liberada a música. Então, eu tinha tocado do dia 1º de janeiro até o dia 13 de maio, eu tinha feito 44 shows. E do dia 1º de outubro até o dia 31 de dezembro, eu fiz mais 43 shows. Então, assim, isso no ano de 2020. Então, eu fiz quase 90 shows no ano, onde eu fiquei 203 dias trancado dentro de casa. Aí acabou a pandemia, já começou a dar uma melhorada. O ano 2021 foi muito estranho, porque teve meses de não tocar, porque tava aquelas vai e volta. Já o ano passado foi um ano que eu não sei e eu tenho praticamente certeza de que nunca mais eu vou fazer esse número de shows. Eu fiz 245 shows. Eu bati a minha meta de 150 shows, que eu não tinha batido nem em 2020, nem em 2021, no primeiro final de semana de agosto. Você está com quanto tempo de carreira? 20 anos. Então tá. Então acho que posso fazer essa pergunta. Porque lá, há 20 anos atrás, nós tínhamos uma sociedade. De lá para cá, mudou, as pessoas mudaram. O modo de vida a gente não percebe porque a gente está indo assim, né? Sim. Você está indo no bolo, você está na ciranda. Sim. Então você não percebe isso. Como é que você vê a música na sociedade hoje, na atual sociedade? Não, eu acho que quando eu penso na música. Você acha que muda? Você acha que a música... Porque as pessoas tinham um sentimento com a música lá atrás. Como é que esse sentimento, como é que é essa relação das pessoas hoje com a música? Você acha que a música pode mudar as pessoas? Ela pode mudar o mundo, por exemplo? Eu acho que a música... eu vou contar uma coisa que eu vivi essa semana. Tava tocando num hotel e chega um pai com um menininho. Tudo bem, estamos falando de um resort. Não estou falando... eu quero falar do poder da música, né? Não da questão financeira da música. Mas chega um menininho e pede para a mãe, faz sinal. Depois que eu fui descobrir que o menino tem 1 ano, ele não fala ainda. O pai põe uma cadeira, ele fica apontando pro pai, eu tava em cima do palco, ele põe uma cadeira próximo de onde eu tava. O menininho pega a guitarrinha de plástico dele e ficou ali comigo uns 40 minutos. E teve uma hora que pediram pra eu tocar, e a irmãzinha, se eu não me engano, tem 3 aninhos. E o pai falou assim, depois você pode tocar Anunciação?
Primeiro ele pediu pra eu tocar Exagerado, a menina cantou inteira a música. Depois ele pediu pra eu tocar Anunciação. O menino de 1 ano que nem fala sabe cantar Anunciação. Então ele balbucia aquelas sílabas semelhantes e tem um vídeo dele que ele... Você vê que ele... Né? Então eu acho que a música pra mim é isso. Então a partir do momento... Toca as pessoas, né? Toca as pessoas. Conheço N histórias de músicos, mas conheço uma artista que... Obrigado. Conheço uma artista que muitas vezes que chegou a comentar que uma moça uma vez falou pra ela que tinha saído de casa e decidido a se matar, e depois de vê-la tocando naquele bar, naquele estabelecimento, tinha mudado de ideia. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu tava tocando no Natal uma vez e eu não toco música gospel, eu não tenho uma afinidade, nunca fui pra esse lado. E um cara chega pra mim e fala assim, você toca alguma música, algum louvor, alguma coisa assim? E aquele Natal, eu tava tocando um repertório mais MPB, mas no final o pessoal foi terminando de jantar, e você vai indo pra um Tim Maia, era um pessoal que já tinha seus mais de 60 anos, então você vai entendendo, você ia fazendo um samba-canção, vai fazendo uns Nelson Gonçalves... Você tem que ir preparado para os caras desse aí, né? Você vai, mas aí eu não fiquei chateado por ter falado não pro cara, porque eu acho que ele entendeu ali que não cabia pra mim, porque eu não sabia tocar. Mas eu penso assim, quando a pessoa ela te pede uma música, principalmente numa ocasião como essa, ela só queria, de repente, né, num ato de comunhão com a família dela, naquele jantar, que ele tivesse um momento de paz com a crença dele. Okay. Né? Então a música estava vinculada a essa crença. Ela era muito importante para ele naquele momento, né? Então assim, putz, não sei nenhum. Aí, conversando com uma pessoa evangélica um tempo atrás, eu falei, mas você precisa me passar. E eu tô falando isso agora e tô lembrando que essa pessoa não me passou. Umas 2 músicas que eu possa colocar nesses momentos, porque eu acho que a música ela tem uma total transformação na vida do ser humano, principalmente quando ela não é feita através de uma fábrica. Lógico que a música é uma profissão, o cara ganha, o compositor recebe, mas eu perco um pouco a crença na música quando você fala assim, o cara compõe 20 músicas, vem um produtor, escolhe e fala pro artista, você vai cantar essa. Tá, mas pra mim pode ser uma série de fatores, pode acontecer N coisas legais, aquela música pode me trazer, né? Na psicologia a gente pode chamar de âncora, né? Esses sentimentos bons e sentimentos ruins. E eu penso assim, que toda vez que eu tô tocando o outro. Então eu tenho que ter muita responsabilidade. Por isso que eu penso assim, hoje eu não posso chegar para subir num palco bêbado. Sim. Né? Independente do lugar que eu esteja. Porque eu tô tocando o outro. Eu acho que a música, ela te motiva. Tem gente que tem um despertador no celular e ele coloca a música que ele gosta de ouvir para começar o dia. Então, de repente, e se de repente aquela música não tocar? De repente o cara vai acordar de mau humor? Ou ela pode tocar e ele acordar de mau humor, porque a gente acorda mesmo. Mas eu acho que a partir... Fora a questão dos projetos sociais, fora o que tocar o instrumento desenvolve o cérebro, fora o que desenvolve a percepção, a partir do momento que você toca, você desenvolve a fala, a prática de conjunto, desenvolve o ser humano social. Sim, porque o ser humano ele integra com as pessoas, e ele se socializa. E eu acredito que o ser humano ele é social, ele não existe sem o outro. Né? Então ele tem que existir. Para existir e coexistir, ele precisa do outro. Então como que é essa troca? Como que é quando eu estou tocando, mesmo que sozinho? Como é que essas pessoas estão reagindo? Como que é para essas pessoas estar sentada num lugar e ter alguém ali tocando alguma música que ela gosta ou que ela não gosta? Que também vai levar emoções. Então eu acho que a música ela é fundamental num processo. A música não existia escrita, mas existia a música para contar a história. Então eu acho que a música, quando ela move um grupo de pessoas, ela move as pessoas, ela move a humanidade. Eu acredito muito nisso na música. Muito bom, muito bem. Aí. Estamos falando, né? Com Pedro Soares, cantor, multi-instrumentista, produtor, né? Produtor cultural, vocalista e um bom amigo também, né, Pedrão? Tamo junto. Você quer acrescentar algo aí, Pedro?
Não, eu acho pra que... gente fechar? Eu acho que eu sou apaixonado pela música. Já deu para perceber. A gente pode ficar aqui umas 10 horas falando sobre música. A gente pode... Né? Eu nem contei as histórias, porque a gente vive muita história muito louca na noite. História que não acaba. Né? Eu comento muito isso com a Denise. Denise é tua esposa? Não, é a minha professora de canto. Ah, tá. Você é casado ou não? Não. Bia, beijo. Com certeza tá lá vendo a gente. Mas a Denise Navarro, que é a minha professora de canto, a gente fala que cada músico da noite, principalmente o músico que vive ali na noite, no dia a dia, que eu falo que somos músicos do dia a dia, a gente escreve um livro com 6 meses de profissão, a gente escreve um livro, né? Porque, então assim, eu sou muito apaixonado na música, eu amo o que eu faço, eu sou muito exigente comigo, tenho parceiros na música hoje que são muito legais, que também são exigentes consigo mesmo, que a gente quer chegar e que eu falo, gente, paga o cover, R$3, R$5, R$8, R$10, que às vezes, muita gente, às vezes a gente escuta assim, mas esse dinheiro não vai pro músico. Como que você sabe? Eu sou um cara que eu não toco pelo cover, eu toco pelo um cachê fechado. Tá. Mas a gente sabe a realidade, a gente tá sentado, você sabe se o número de pessoas que passou ali pagou ou não pagou. Mas é um incentivo, é o respeito com a profissão do outro. Quando você vai, por exemplo, no médico, você paga a consulta. Mas ele, de repente, você não tem nada. De repente, ele vai pra você assim, não, você vai fazer um exame aqui, você olha, você não tem nada. E aí você pagou. Então, eu não estou comparando a profissão do músico com o médico. Estou comparando a educação da pessoa que paga o cover ou não paga o cover. E assim, cada trabalho tem seu preço, sim, né? O médico tem o seu. Eu coloco X mil de reais de equipamento dentro do meu carro, sozinho, com a banda, e que custa caro. Mas precisa de uma guitarra que custa tão caro? É o meu conforto. Quando você faz... eu tenho uma das caixas de som que eu uso, ela pesa 30 quilos. Cada vez que eu carrego essa caixa, é 30 quilos que eu carrego para lá, que eu carrego para cá. Então, assim, eu tenho um desgaste físico, só que eu tenho uma qualidade de som. Então, eu tenho o meu instrumento, se ele é mais confortável, normalmente, claro, tem preços absurdos, mas pensando assim, em preços palpáveis, quando você vai comprar uma guitarra mais cara, um baixo, um piano, alguma coisa assim, que ele te responde de uma forma melhor, você trabalha de uma forma melhor. Um microfone, temos um microfone aqui. Se for um microfone ruim, a gente estava ali gritando aqui. Né? Então, não é o caso. Então, a gente precisa... E outra, se você gostou da música, se você é um cara que tá ali no bar, você pediu uma música, por favor, quando você pedir uma música, sorria pro músico, agradeça o músico, bata palma pro músico, porque às vezes a pessoa chega um pedido pra gente, a gente não faz a menor ideia de quem é, e você toca e fica um silêncio. Aí pensa assim, gente... Toquei pra quem? Então assim, eu falo, parece brincadeira, mas é muito engraçado, porque às vezes a pessoa chega pra você na beirada, assim, você toca, igual eu citei aqui, Roupa Nova. Você toca Roupa Nova, aí você toca. Aí você toca uma música do Roupa Nova. O cara fica apático. A pessoa olha pra sua cara como se... Ela não esboça um sorriso. De repente, se ela gosta de uma música específica, fala, olha, você toca Roupa Nova, mas se você souber tal, eu prefiro. Sabe? Isso é importante pra gente. Porque é isso que faz você acordar no outro dia. O dinheiro, ele é o extremo importante pra você pagar suas contas e pra gente sobreviver na atualidade, na comunidade, como a gente vive hoje. Mas o músico, ele precisa do público. E o público, ele é importante. Então, assim, se você tá gostando, simboliza que você tá gostando. Ou, de repente, eu sou mais tímido. No final, o cara tá ali desmontando as coisas dele. Vai ali e fala com ele. Porque ele sabe que no outro dia é aquilo ali que ele vai buscar de novo. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão, por ter vindo aqui para bater esse papo. Foi muito bom. Agradável falar um pouquinho de música, conhecer esse teu trabalho. Olha, gente, eu conversei com o Pedro lá na Bob Canyon, né? Nós tivemos lá um happy hour lá, o Pedro estava lá, como sempre. Estava lá. Trabalhando, cantando pra gente lá e começando a bater o papo. Em 5 minutinhos que eu conversei com o Pedro, eu fiz o convite para que ele viesse aqui pra gente bater esse papo. Por isso estou grandiosamente agradecido. Nós aqui do Café com Manteiga, o Lucas, o Bacon, que está com a gente aqui também. Valeu, galera. Dando uma paulada aí, né, Bacon? Parte de hoje aí, né?
Irmão, muito obrigado, um grande abraço para você. Espero que você tenha mais êxito no seu trabalho. Com certeza. Que a gente sabe que tem, que essas coisas aconteçam de uma forma espetacular para você na Valeu. sua profissão que você tanto gosta, tá bom? Obrigado, meu. Pois é, nós estamos fechando aqui mais esse Café com Manteiga com a Evolívia Kombucha, o chá fermentado, o chá da vez, é o chá da hora, né? O chá que blinda nosso intestino e nos dá um momento de felicidade, de bem-estar, todo dia, toda hora. A Maresini Financeira, o nosso socorro financeiro na hora do empréstimo, na hora do financiamento, do refinanciamento do veículo, de tudo, do consignado, do empréstimo com o seu cartão de crédito. Quero que você anote aí, Maresini Financeira, viu? Da Minas Gerais, número 664. Pode ligar lá e falar com o pessoal, 3721-9022. Você pode acessar também maresinefinanceira.com.br, você vai saber de tudo, tá bom? Na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais um Café com Manteiga. Eu quero agradecer a sua companhia, que você se inscreva, que você participe com a gente, dá like, compartilhe, que nós estamos todo mundo junto e vai ser muito bom para todos nós, inclusive para você. Tá bom? Forte abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima quinta. Até lá.